Os animais são melhores do que nós? Em muitos aspectos, sim. É possível viver sem comer animais? Para algumas pessoas, sim, não para mim. As pessoas que não comem carne são mais evoluídas? De forma nenhuma. Somos mais empáticos com animais do que com outros seres humanos? É muito mais fácil ser empático com os animais. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a humanização dos animais. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nossa relação com os animais é muito antiga. A gente come animais, por exemplo, há mais de 2,5 milhões de anos. E no caso dos animais domésticos, cachorros, gatos, o vínculo também tem lá uns 15 mil anos. Mais recentemente, essa nossa relação com os animais parece que está mudando, né? Então, por exemplo, tem muita gente que já excluiu os animais da dieta por questões morais e tem também muita gente, um número crescente de gente, que trata cães e gatos como filhos. Então eu te pergunto, você acha que teve um aumento da sensibilidade das pessoas em relação aos animais? Eu começaria dizendo que não só nós, mas grande parte da natureza come animais. Grande parte dos animais come animais, certo? É claro que você tem animais que comem vegetais, né? Que também são seres vivos, senão nem merecia ser comido. Certo? Você só come ser vivo porque você precisa da energia que tem no ser vivo. Então, não é de forma nenhuma a categoria do ser humano como a categoria exclusiva de só comer animais. Outra coisa é, eu entendo pessoas que não queiram comer animais porque consideram que existe uma indústria violenta em relação à carne. Eu duvido até que ponto a humanidade poderia alimentar 7, 8 bilhões de pessoas, ser uma indústria de comida, certo? Mas eu entendo pessoas que têm uma sensibilidade a tal ponto de se sentir mal com a ideia de comer animais. Inclusive, se você vê certos matadouros de boi, você fica sensibilizado. Eu sempre acho que isso é análogo a essas campanhas anti-aborto, que ficam mostrando imagem de feto abortado que parece bebê para a mulher que vai abortar, entendeu? Tem o mesmo efeito de sensibilização, né? Mostrar animais sendo mortos e matadouros. Agora, o que eu acho problemático é essas pessoas que então não gostam de comer carne ou se sentem muito sensibilizadas e não comem, querer obrigar os outros a não comer. Ou se sentir superior por isso, que é uma idiotice. Ninguém é superior pela comida que come. Talvez quem não é canibal pode se considerar superior ao canibal. Agora, já houve outros momentos, inclusive em âmbitos religiosos, de não se comer animal, ou só se poder comer numa tal época, ou não comer animal nenhum. Não é propriamente uma novidade a obsessão pela alimentação, principalmente em âmbitos religiosos, espirituais de pureza. O que é novidade hoje é porque isso é uma quantidade gigantesca, né? Tá, então até agora você falou só da parte das pessoas que excluem os animais da dieta por questões morais. E a parte das pessoas que criam cães e gatos como se fossem seus filhos. Isso também não demonstraria um aumento da sensibilidade ou uma diferente sensibilidade? Acho que sim. Quer dizer, você tem túmulos de pessoas enterradas com cachorros no Oriente Médio que data de cerca de 20 mil anos atrás. Quer dizer, se alguém se deu ao trabalho de enterrar uma pessoa junto de um cão, possivelmente eles tenham morrido no mesmo momento, é porque sabia que aquele cão e aquela pessoa tinham algum tipo de relação. Então, nós somos amigos dos cachorros há muito tempo, né? Provavelmente são derivados de lobos que se domesticaram e nós domesticamos eles e tal. Então, por isso é uma coisa antiga. Mas hoje em dia, Thaís, acho que tem primeiro a questão de moda, tudo hoje vira moda de comportamento, né? Chega a dar bode. Às vezes até estraga a coisa, porque, por exemplo, eu fui criado no meio de muito bicho, então eu gosto de bicho há muito tempo. Então eu acho completamente um filhote de cachorro, um filhote de gato, mesmo quando crescem, absolutamente apaixonantes. Mas eu fico de bode com gente que, sei lá,
tem buffet para festa de cachorro, por exemplo. Acho que isso já é um pouco excessivo. E aí tem um detalhe que acho que vale a pena mencionar. E eu tenho a impressão, Thaís, que essa alta sensibilidade em relação a animais acompanha uma perda de interesse em relação a crianças. Vamos chegar lá. Agora a gente vai dar uma olhada e ver o que as pessoas têm a nos dizer sobre a sua relação com os animais. O cachorro é como um ser humano, né? Que nós temos que tratar como um ser humano, que é um animal que sempre está do nosso lado ali, pronto para nos receber de braços abertos. Eu acho e tenho certeza que os animais têm o mesmo valor que o ser humano. E a gente deve respeitar. Para mim, o mesmo valor. O mesmo valor, ambos, né? São seres que têm vida, então o mesmo valor para ambos. Mesmo cuidado, mesmo carinho. Gente, os animais, com todo o respeito pelo ser humano, têm muito mais valor do que o ser humano. Eu vou te explicar por quê. Porque os animais, eles são fiel, eles não te traem. O ser humano, eu amo também. Porém, existem pessoas que não inspiram confiança. Ao mesmo tempo que diz ser teu amigo, é inimigo. Então, eu amo os animais. Eu tenho 2 cachorros e eu acho que sim, eles fazem parte da família. Mesmo não sendo pessoas, eles têm sim um valor muito sentimental para todos nós. Eu acho que tem uma distorção. Falta cuidar melhor do ser humano para que ele cuide dos seus animais. Se o ser humano for bem cuidado, jamais abandonará o seu animal. Então, às vezes as pessoas cuidam do animal e esquecem do ser humano. Aí fica ruim para o ser humano, né? Adorei aquela moça que falou que os animais são melhores do que os seres humanos, né? Acho que os animais são mais confiáveis do que seres humanos. Como ela mesma disse, o animal não trai. Você está falando do seu cachorro, mesmo o seu gato, gente que acha que gato não é de confiança também está enganado com relação ao comportamento do gato. Agora, eu acho que tem que fazer uma diferença, Thaís, importante, que é assim, uma coisa é o gosto pelos animais, o respeito que eles merecem, e o fato sine qua non, que eu acredito piamente que tenha pessoas que vivam melhor com animais do que com pessoas. Eu acredito que existam pessoas assim, acho que sempre existiram, certo? E não acho que essas pessoas são esquisitas, malucas ou alguma coisa assim. Mas espera, pessoas que convivem melhor com bichos do que com gente ou pessoas que convivem apenas com bichos e dispensam as pessoas? Pessoas que preferem morar com bichos, por exemplo. Não necessariamente que não falem com seres humanos, mas que preferem viver com bichos. É claro que eu sei que existe gente assim, e eu não acho que isso signifique, de forma nenhuma, qualquer tipo de transtorno da pessoa, simplesmente porque ela gosta mais de bichos. Muitos animais são, de fato, apaixonantes. Agora, muitas das falas que a gente viu aqui, hoje, quando você pergunta sobre animais, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque é um dos temas que está caindo sob policiamento politicamente correto. Não estou dizendo que essas pessoas não falam o que elas pensam, só estou dizendo que a fala de todas ali, com exceção do último, que é um pouco diferente, é uma fala que está em dia com a pauta politicamente correta. Os animais são lindos, de fato, por que maltratar animais? Né? E aí eu acho que uma das grandes contradições, e eu sempre desconfio de gente que quer ser pura, porque a vida não é pura, ela é impura. E ela é contraditória, é que você pode, ao mesmo tempo que achar que os animais não devem ser maltratados e amar animais, e ao mesmo tempo se alimentar de outro tipo de animal, como a natureza devora os animais. Não fomos nós que inventamos isso. Pondé, o IBGE tem números que dizem que o Brasil já é o 2º país do mundo em números de animais domésticos, cães e gatos principalmente. E o IBGE também diz que já existem no Brasil mais cachorros e gatos nas casas, animais domésticos, do que crianças. Isso é uma substituição? É uma substituição por aquilo que a gente falava antes, quer dizer, filhos, como que eu costumo dizer, custam caro, duram muito tempo. É claro que eu estou sendo irônico, hoje a gente tem que explicar essas coisas, né? Então, assim, dão muito mais trabalho, a relação de afetividade é muito mais ambivalente.
você às vezes se sente traído ou o filho se sente oprimido, sei lá. E os animais domésticos não, quer dizer, quando você tem um cachorro e você viaja, ele morre de saudade de você e te adora, e te lambe, e brinca, né? Te faz companhia. O gato, quando você viaja, às vezes fica bravo, te arranha, porque sente que você sacaneou ele, né? Então, e o filho não, o filho tem uma relação cultural extremamente complicada. E tem outra coisa, os filhos e as crianças estão abertos às modas. Então, ainda mais hoje em dia, o filho é quase, ele sempre foi um pouco, mas hoje em dia, filhos são quase variáveis, completamente sem controle, que viajam numa velocidade da luz, influenciado por todo tipo de bobagem que aparece nas redes sociais, certo? Então, a sensação de impotência que os pais têm em relação aos filhos hoje só cresce, cada vez mais. E o gato e o cachorrinho, você até pode fazer o Instagram para ele, mas ele não está preocupado com o engajamento, ele não está preocupado quem dá like ou não dá like. Você até pode fazer festa em buffet para ele, que eu acho um puta de um exagero. E eles também não têm crise de adolescência. Não tem crise de adolescência, portanto, eles não estão à mercê das pirações contemporâneas. E isso repousa, sabe? Faz você repousar. Então, cachorro e gato, né? Eu não tenho gato, só tenho um cachorro. Cachorro seguramente é um animal que ajuda você a relaxar. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o caráter cruel da natureza. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a nossa relação com os animais. Vamos ver agora uma cena da série britânica O Planeta Pré-Histórico, que mostra a era dos dinossauros. The young are keen for a taste, but he's not sharing it. It's time for them to learn to hunt for themselves. The beach, however, doesn't look very promising. But as the evening approaches, things start to change. Baby turtles are beginning to hatch from the sand and rush down to the sea. The young T-Rex have been brought to an ideal training ground. Hatchling turtles are the perfect size for a novice to tackle. It pays for any hunter to be inquisitive. There's a lot to learn. And there's enough food here to satisfy both parent and young. Imagine a trabalheira dos nossos ancestrais para os seus filhos não serem comidos, certo? Imagina a dor de cabeça que era, e a gente vê hoje toda essa frescura que fazem por aí com filhos e tudo mais. Imagine a dor de cabeça que era para garantir que os filhos não fossem comidos, né? Então, isso daí mostra o quê? Não mostra que a gente deve construir uma ética em cima da violência, porque a natureza é cruel, né? Como iniciante acha. Iniciante tem essas ideias assim.
Ah, então você quer dizer que a gente deve criar uma ética cruel porque a natureza é cruel? Não! Isso só quer dizer uma coisa, a natureza é uma besta fera. Linda, sedutora, criativa, geradora e, ao mesmo tempo, uma besta fera. E é por isso que é mais fácil comer filhotinhos, porque são indefesos. Cruel. Cruel. O Pondé, o seu colega Peter Singer, australiano, autor de Libertação Animal, ele popularizou esse conceito do especismo. Especismo que seria um preconceito como racismo e que partiria dessa ideia de que a gente não pode considerar os animais seres inferiores e, portanto, a gente não pode nem desprezar e nem provocar o sofrimento deles. Mas a gente viu aqui que a natureza faz isso de forma cotidiana, banal. Então, como é que fica? Dá para mudar essa cadeia alimentar de forma a poupar os animais de sofrimento? É muito difícil se decidir algo cientificamente sobre comida, tá? Porque você não consegue fazer teste. A única forma de avaliação do efeito de comida sobre o corpo humano é a partir de hábitos alimentares culturais, e aí você observa certa incidência de alguns grupos patológicos, e aí você consegue fazer vínculo com o tipo de alimentação, portanto é muito tempo comendo a mesma coisa e mesmo as pessoas comendo a mesma coisa, né? Fora isso, você não tem como fazer um teste de laboratório. Você não pode, por exemplo, pegar 150 pessoas, desde criança, botar elas para comer carne, depois pegar outros 150 bebês, isolá-los, botá-los para comer só vegetais e no final dizer o grupo A teve mais câncer do que o grupo B. Não dá para fazer isso. Então não existe discurso científico sobre comida. É quase tudo moda. É claro que se uma pessoa, de repente, tem algum tipo de patologia grave intestinal, você pode não poder dar para ela certas comidas no hospital, né? O caso do Peter Singer, quer dizer, o Peter Singer é um filósofo utilitarista, né? E o utilitarismo é uma escola ética que afirma que o bem é otimizar o bem-estar e reduzir o sofrimento. E a ideia do Peter Singer é de que os animais têm senciência. Quer dizer, mesmo que eles não tenham consciência da dor, eles têm plena senciência, eles sentem dor, eles são capazes de perceber o sofrimento quando ele está se aproximando, eles fogem, eles têm uma reação de tentativa de escapar. E, portanto, a gente deveria ampliar para os animais o mesmo princípio ético aplicado aos seres humanos. Portanto, o Peter Singer não está incorrendo no erro lógico de dizer que a gente deve se basear na natureza para não comer animais, entende? Quem comete esse erro lógico é quem transformou isso numa religião. Agora, o Peter Singer, quando ele cria o conceito de especismo, ele está falando que é uma responsabilidade humana, unicamente humana. Assim como nós não podemos considerar outras raças ou etnias inferiores aos seres humanos, como já foi considerado daí a ideia de racismo, a gente não pode considerar o animal inferior ao ser humano, porque o animal tem a mesma capacidade de sofrimento do que o ser humano. Daí, especismo é entender que o animal é inferior ao ser humano. Mas aí ele não está trazendo o animal para o mesmo patamar do ser humano e com isso ele não está, de alguma forma, rebaixando o ser humano a fazer essa equiparação? Ou é, então, só na escala do sofrimento que eles são iguais? O que o Peter Singer está fazendo é dizer que os animais merecem um conjunto de normas que reduza o sofrimento deles. É claro que há uma contradição dentro disso, porque, ao mesmo tempo, a posição dele gera ideias como proibição de comer carne animal, né? Se alimentar de proteína animal. Então, apesar de que ele não está se baseando numa natureza perfeita, como muita gente iniciante acha, a teoria, enquanto tal, põe em marcha uma posição que pode evoluir para ideias como não pode usar animal em pesquisa científica,
Não pode comer ovo, não pode tomar leite, porque é como se os veganos vissem o uso de proteína animal, seja no que for, como uma espécie de apropriação cultural. Entendeu? Assim como quando você é branco, você não deveria usar acessórios africanos ou afrodescendentes por conta da relação assimétrica dentro da sociedade entre negros e brancos, você também não deveria usufruir de proteína animal, seja lá por que for, porque os animais também estão numa relação assimétrica com o ser humano. Então, o leite é da vaca e dos bezerros. Certo? O ovo é das galinhas e dos pintinhos. Eu acho essas teses radicais típica do caráter um tanto psicótico da espécie sapiens, sabe? Ela mete uma coisa na cabeça e ela quer zerar qualquer tipo de incongruência ou ambivalência. Que é a ideia de pureza, né? E gente que foi obcecado por ser puro no mundo, normalmente é quem gosta de matar e acabar com os outros. Agora a gente vai ver um vídeo da Rosemary, que tem 3 gatos e está ensinando os bichinhos a se comunicar por meio de botões. O gatinho quer alguma coisa e ele aperta o botão correspondente a esse desejo. Vamos ver. O que o Marshall quer? Me mostra. Vamos passear então, meu amor. Cobertinha. Cobertinha? Então tá bom. Era isso que você queria? O que você quer? Então vamos passear, tá bom? O que você quer, Marshall? Tá bom, eu coloco pra você. Muito fofo, né? Agora, vai saber se é verdade, né? Eu não estou pondo em dúvida a intenção, né? Não dá para se dizer nada, né? Agora, é claro que, de alguma forma, isso pode ser algum tipo de organização da cena, edição, situação. Como que a gente vai saber? Porque gatinhos pisam em coisas que podem ser fofas, né? E de modo repetitivo. Então, e gatinhos se comunicam, eles ficam bravos com você, enfia a patinha na sua cara, sem a unha, caso ele não queira de fato arranhar você feio, né? Sente falta, quando você volta de viagem, fica montado em cima de você. Se vinga. Dorme em cima de você, se vinga exatamente arranhando. Cachorro também, de repente, pode mijar a casa inteira, porque você deixou ele sozinho, certo? Então, assim, agora que um gatinho seja capaz de aprender a relação entre um botão e passear, tem uma relação simbólica nesse jogo que eu não sei nada disso. Talvez seja possível. Isso não é um experimento científico, até onde eu entendi. É, na realidade, um vídeo que está no TikTok, que é fofo, e tem toda uma série de vídeos sobre cachorro e gato no TikTok, que normalmente as meninas ficam vendo em verdadeiro looping, certo? Gatinhos e cachorrinhos, porque são bichinhos fofos. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre quando a humanização dos animais esbarra no ridículo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a humanização dos animais. E agora a gente vai ver um clipe que mostra algumas situações que os animais vivem hoje em dia.
muita gente vai querer nascer cachorro na próxima encarnação. Isso eu já tinha ouvido falar isso há muito tempo, quando se falava de cachorro de madame, lembra? Que era melhor ter nascido cachorro de madame. Mas agora todo cachorro é de madame, né? Então, veja, primeiro eu acho que tem uma coisa nesses vídeos que, assim, tem a parte do dentista, né? Existe uma especialidade hoje em veterinária que é veterinária odontológica, né? Por quê? Porque cachorros... O que acontece com o ser humano? A gente, quando vivia nos tempos passados, a gente perdia dentes, por exemplo. Quando a gente começou a comer coisas meio açucaradas, não sei o quê, século XIX, era um festival. Você olhava, a figura parecia linda, abria a boca, não tinha... Tolstói era desdentado, com aquela cara séria, inteligente, certo? Com o passar do tempo, à medida que foi avançando todas as formas de técnicas e conhecimento, a gente foi aplicando isso a nós. Parte do que aparece é um processo de que, na medida em que a gente trouxe os animais mais para perto, a gente, então, agora, por exemplo, sabe-se que cachorro faz tártaro, que certo tipo de alimentação faz cárie, que o cachorro sofre por causa disso, que isso gera infecções bacterianas. Então, o que acontece? Você começa a escovar o dente do cachorro. É claro que isso depende de ter tempo ou dinheiro para alguém fazer isso. Ao mesmo tempo, gente que faz festa para cachorro, né? Ou enche o cachorro de enfeite e tal. Cachorros, e assim não só como cachorros, outros animais, têm temperamentos diferentes. Então, você pode ter, de repente, um cachorro, ou um gato, ou o que for, que não goste de ser exposto a um ambiente que tenha muito barulho. Ou que se sente ridículo de chapéu de festa. Ou que meta um chapéu na cabeça dele. Ou mesmo que seja obrigado a ficar cercado por pessoas olhando para ele. Nem todo cachorro gosta de todo cachorro. Tem cachorro que pode gostar desse cachorro e não gostar daquele cachorro, aliás, como gente, certo? Então, eu acho que esses excessos, que hoje tem muito de modinha, né? Quer dizer, tudo fica meio ridículo hoje em dia, né? E quando fica tudo meio ridículo, atrapalha tudo. Porque aí pode parecer assim, significa que você não, se você tiver condição, você não pode usar um determinado shampoo que combata alguma dermatite que o cachorro tem? Não, o cachorro tem dermatite. Você traz o ser para dentro do campo visual do ser humano, assim como a gente trouxe a nós mesmos há algum tempo atrás, a gente começa a tomar cuidado e você se afeiçoa. É claro que isso vira mercado, vira um business, blá, 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 como tudo que o ser humano toca. Mas aí se mistura, né? Fica parecendo, não, dentista de cachorro é frescura. Não, não é. Agora, achar que todo cachorro quer festa, quer barulho, quer bola pendurada no pescoço e quer um monte de gente olhando para ele, é, na verdade, uma ignorância sobre os animais. O Tribunal de Justiça do Paraná recentemente decidiu que animais podem ser autores de ações judiciais. Isso aconteceu porque 2 advogadas, elas entraram com uma ação judicial em nome de 2 cachorros que tinham ficado abandonados em casa porque os donos foram, não pode falar mais donos, tutores. Os tutores foram viajar para a praia e deixaram os cães por quase 30 dias sozinhos e sem comida. Daí a ação dessas 2 advogadas pediu reparação por danos morais. A alegação das advogadas foi a seguinte, Pondé, que o conceito de pessoa para o direito é ente que possui personalidade jurídica. E personalidade jurídica, por sua vez, segundo o argumento das advogadas, personalidade jurídica é a aptidão ou capacidade de um ente de possuir direitos e deveres também, né? Não te parece um exagero os animais terem direitos, inclusive jurídicos? Eu acho que isso é um típico excesso de uma sociedade que tende à judicialização de todas as relações. Porque viajar e deixar 2 cachorros trancados numa casa sozinhos é uma sacanagem.
certo? É uma sacanagem. Porque esses cachorros, além de se sentir sozinhos, provavelmente vão ficar num ambiente sujo, vão comer mal, se não comer tudo de uma vez só, porque cachorro é diferente de gato nesse sentido. Portanto, há maltrato aí. De fato, há maltrato. E aí, a única forma de você fazer com que pessoas... Porque à medida que as pessoas começam a trazer os bichos para dentro de casa, elas resolvem adotar aqueles cachorros e depois resolveram tirar férias. Aí o mercado vem e oferece creche. As pessoas no hotelzinho falam, é um absurdo existir hotelzinho de cachorro. Mas o que você vai fazer se você quer ter o cachorro e você quer tirar férias? Maus tratos a animais é um crime configurado. E aqui trata-se de pedir reparação por danos morais. Você está aqui elevando o cachorro à categoria de um ente, de uma pessoa que possui personalidade jurídica, inclusive. Esse é o excesso. Então, o que eu estou querendo pontuar é o seguinte, é que esse excesso é típico de uma sociedade como a nossa, que é cada vez mais contenciosa, que tem um Estado de Direito que vai crescendo, né? Por exemplo, casais que se separam e fazem guarda compartilhada, porque é compreensível que é melhor para a criança. Às vezes vira uma aritmética louca, 2 dias para cá, 2 dias para lá, né? Que no Brasil isso é uma coisa meio nova, porque no Brasil normalmente se acha que o pai nunca merece nada e a criança é sempre da mãe, é diferente de outros países. Mas esse caso aí, o que eu estou querendo dizer é que o problema é a linguagem, certo? O problema é a ideia de um Ministério Público, ou seja lá quem for, que processa em nome do cachorro. Tá bom, eu vou processar em nome de cachorro. Quem vai receber isso? Quem vai receber os danos morais? Qual é a diferença entre eu pedir danos morais em nome de um cachorro e eu multar um casal, ou seja lá quem for, que deixou 2 cachorros sozinhos no apartamento? É mais difícil do que parece você conseguir configurar maltratos a animais, é muito mais difícil do que parece. O barulho na mídia, por causa de figuras famosas que se fazem defendendo os animais, faz parecer que é muito fácil você botar alguém no pau porque maltratou o animal. Você tem que gravar vídeo, você tem que fazer exame para ver corpo e delito, você tem que analisar o espaço. Então, eu tenho a impressão que esse caso aí é, antes de tudo, um caso de autopromoção, é o Poder Judiciário se promovendo. Aliás, como tem acontecido o tempo inteiro, né? O Poder Judiciário agora quer virar popstar. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, quem é melhor, animais ou seres humanos? Impossível responder. Tem alguns animais que são melhores do que seres humanos e o contrário. Você discorda, Thaís? Eu discordo 100%. Eu acho 100%? Que tá na moda, eu acho que está muito na moda dizer que a gente prefere animais a gente. Eu não ainda disse que eu prefiro animais a gente. Eu disse que tem alguns animais que são melhores do que alguns seres humanos. E o contrário. Você pode comparar. É claro que sim. Bugalhos. Tem os seres humanos que são os trastes. Eu acho que assim é como tem ser humano que é bicho que é venenoso. É isso que a gente está chamando de humanização dos animais. Você equipará-los com os homens. Eu acho que não tem comparação. E eu fico com gente. Ela adora a gente. E, Pondé, o que você acha de gente que trata as cachorras como filhas? Acho fofo. Olha, eu acho que depende. Essa questão merece um pouco mais de atenção. Quer dizer, quem tem filhos sabe a diferença entre filhos seres humanos e animais, para o bem e para o mal, né? Agora, quem não tem filhos, como é muito comum hoje em dia, prefere ter cachorros ou gatos e aí acaba desenvolvendo uma afetividade que poderia ser aplicada para seres humanos. Na verdade, Thaís, essa discussão, eu acho que ela é uma consequência do fato de que nós chegamos à conclusão que filhos e jovens são um mau negócio. E como ninguém tem coragem de assumir isso, certo? Então fica com esse mimimi e no final fica tendo só cachorro e chamando o cachorro de filho, como se o cachorro fosse um ser humano. Animais, Thaís, são mais companheiros do que seres humanos? Não.
Como não, Thaís? Animais não vão ao cinema com você, animais não ouvem seus desabafos, não te dão conselhos, não compartilham suas alegrias, suas tristezas. Eu continuo ficando com os homens. Eu sempre soube que você é um amante dos seres humanos. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre por que os animais nos humanizam. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a humanização dos animais. E Pondé, como a gente viu no programa, tem muita gente dizendo que prefere bichos a seres humanos. O que está acontecendo? Os animais estão em alta ou o ser humano que está em baixa? A tua pergunta, ela está situada no ambiente contemporâneo, onde você tem uma moda em questão, e que essa moda, com moda eu não quero dizer que ela seja essencialmente falsa, eu quero dizer que ela deitou raízes da sensibilidade de muita gente. E se descobriu que cachorros e gatos, principalmente cachorros ainda, podem preencher um espaço vazio afetivo na vida de pessoas. Existe uma solidão grande em cidades grandes. Existe atomização familiar, diminuição do número de integrantes de família, pessoas que vivem mais tempo, pessoas que fracassam em relacionamentos afetivos, pessoas que optam por não ter relacionamento longo, casais que optam por ter cachorros em detrimento de bebês e filhos. Então, tem uma gama de situações que acaba produzindo uma certa recepção maior à ideia de você trazer cachorros para o ambiente. E isso vira... os pets hoje, eles são uma commodity, estão precificados. Você tem um negócio gigantesco no mundo, não só no Brasil, gigantesco. Você tem alimento que é para tal idade, alimento que traz isso, alimento para cachorro que tem deficiência daquilo. Então, no momento que o mercado abraça uma causa, essa causa estoura, bomba. Então, a gente vai ouvir agora o jornalista Jaime Spitzkowski, que tem quase 20 cachorros, e ele vai nos contar como é que ele se relaciona com esses animais. Sou um apaixonado pelos cães. Eles me acompanham desde a infância. Hoje eu convivo com uma matilha de 17 animais. Eles representam para mim uma parte muito importante da minha vida, na dedicação a eles, no convívio, e eles transmitem para mim uma energia incomparável. A alegria permanente pela vida, a lealdade que eles representam e a própria beleza. Eu acho os cães esteticamente impressionantes, uma das mais belas criações da natureza. Mas eu procuro sempre lembrar o seguinte: eles integram uma outra espécie. Eles são canis lupus familiares, descendentes de um lobo primitivo, e, portanto, eu procuro respeitar ao máximo a ideia, o fato de que eles não podem ser cobrados do ponto de vista de comportamentos que se assemelhem ou que lembrem os comportamentos humanos. São descendentes dos lobos primitivos e assim temos que respeitá-los e assim temos que conviver com eles. O Jaime é alguém que gosta de cachorro, tece uma série de observações sobre, digamos assim, quais são os ganhos do convívio dele com o cachorro, mas está muito longe dessa pira, né? Essa pira que tem aí, que a gente via antes alguns exemplos, né? De pessoas que querem humanizar os animais, os cachorros, como se os cachorros pudessem se comportar como homo sapiens. Não são homo sapiens, para o bem e para o mal. Quando ele fala da beleza, quando ele fala da felicidade, quando ele fala do sentimento da energia que ele sente com os cachorros, qualquer pessoa que tem cachorros, principalmente se tiver mais do que um ao longo de muito tempo, sabe muito bem do que ele está falando. Porque o convívio com os cachorros,
Os cachorros trazem para você continuamente afetividade, lealdade, amizade, companhia. Mas eles são descendentes de lobos, eles não são homo sapiens. Mas do mesmo jeito que a gente mostrou aí exemplos de humanização, às vezes até meio bizarro, meio ridículo dos animais, os animais, você diz, também nos humanizam. E como é que isso acontece? Isso acontece não só quando a gente percebe o cuidado que, por exemplo, um cachorro pode ter com você no seu dia a dia, quando ele percebe que você não está bem, certo? O modo como ele chega perto de você. Também, no sentido contrário, quando a gente percebe o grau de vulnerabilidade que muitos animais, é claro que não estou falando de tigres e leões, que são belos à sua condição, né? Mas que muitos animais, como são vulneráveis a nós, e como dependem daquilo que a gente faz com eles. Então, eu acho que humanização é um termo meio desgastado, né? Parece energia às vezes, mas quando eu digo humanização aqui, eu quero dizer o seguinte: relações assimétricas, ela pode despertar em você sentimentos de cuidado. E se desperta em você sentimentos de cuidado... Isso te humaniza. Isso te humaniza. É claro que pode transformar você num monstro, mas aí você já era desumano mesmo, né? Quando alguém precisa de seu cuidado, e você pode fazer isso, e ao mesmo tempo, como no caso muito claro de quem tem cachorros e gatos, faz companhia a você, tem cuidado com você dentro do âmbito típico da espécie dele, né? Inclusive ficar lambendo você no sentido de fazer você se sentir querido, né? Mostrando o afeto que ele tem por você, isso claro que humaniza. Por isso não são só os seres humanos que humanizam seres humanos, os animais também humanizam, muito. Vamos ver agora uma cena do filme Alpha, que se passa 20 mil anos e conta a história de um jovem que foi ferido durante uma caçada e foi abandonado pelos seus companheiros. Esse jovem acorda e encontra um lobo, com quem ele vai criar uma relação de parceria, para que ambos tentem sobreviver. Vamos dar uma olhada. Como disse o Jaime, quer dizer, os cães são descendentes dos lobos, né? E, portanto, o personagem principal, que é o filho do alfa male, o macho alfa do bando, e que acontece o acidente, como você falou, e esse rapaz ele vai ficar, então, um tempo longe do bando, e tomam ele como morto e tal, e o pai tinha expectativas que ele fosse ser o futuro macho alfa do bando e tal. E, ao longo desse processo, ele acaba ficando amigo de um lobo, né? O lobo também se fere, ele está ferido, e eles começam a conviver, ficam um tempo junto numa caverna, se defendem de agressores juntos, quer dizer, eles vão desenvolvendo uma linguagem entre eles, tá? Então, o filme, ele tenta mostrar de uma forma, imaginando, porque ninguém sabe, em que momento, não deve ter acontecido com uma pessoa, né? Em que momento os seres humanos desenvolveram uma relação afetiva com esses lobos e os lobos responderam à relação afetiva. Porque essa é a grande questão do filme. O lobo, ele se torna amigo do sujeito, mas o lobo fica ferido. Então, o Homo sapiens, certo? O menino da história,
consegue, ele lembra, ele consegue se recuperar e ele está caminhando em direção onde o bando mora, e ele consegue chegar e ele leva o lobo com ele. O lobo ferido. O lobo ferido. E aí ele leva o lobo está mal e tal, e aí você tem a impressão que o lobo está morrendo, mas não é. Aí vem o truque do final da história que coroa a narrativa do mito, né? Conta aí, dá um spoiler, do filme. Na realidade, o lobo não é um lobo, é uma loba, né? Quando ela vai embora, é porque ela entrou no cio. Então, ela responde ao chamado de um lobo macho, que você ouve o barulho todo que eles fazem uivando, mas você não sabe o que está acontecendo. Ela volta, está grávida, e ela está dando à luz. Então, a figura, que é uma mulher, uma espécie de xamã do bando, faz o parto. E a última cena do filme é esse rapaz sentado, né, plenamente recuperado, quer dizer, e do lado dele está sentado a loba, e entre os dois, os lobinhos bebês brincando. Quer dizer, o que o filme está dizendo? O filme está dizendo que, miticamente, isso deve ter acontecido em várias situações, em que uma situação como essa, que é didática, quer dizer, o lobo não era um lobo, era uma loba, ela dá à luz a lobinhos, o bando começa a cuidar desses lobinhos junto com ela aprende que pode confiar no bando, o bando aprende que pode confiar nela, e esses lobinhos crescem entre seres humanos e eles vão dar nos cachorros fofos que a gente tem hoje. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.